Que alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês e poder finalizar a leitura de Atos. Eu comecei lendo o primeiro capítulo, estou aqui com o privilégio, a honra, o compromisso, de finalizar com o capítulo 28. Mas antes de eu falar sobre o capítulo 28, eu quero destacar duas pessoas especiais que aparecem no livro de Atos. A primeira pessoa, Paulo. Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja, teve um encontro com Cristo, recebeu o Espírito Santo e agora aquele que era o perseguidor se tornou um pregador agora. Ele se tornou um pregador do Evangelho. Por onde Paulo andou, ele pregou o Evangelho, ele plantou igrejas, formou discípulos, ele escreveu cartas, ele deixou um grande legado para nós. Paulo é um exemplo, é uma inspiração para todos nós. Jesus disse para Paulo assim: não se cale, Paulo, não se cale, continue a falar, continue a pregar. Eu tenho uma missão para você, Paulo. E Jesus falou para Paulo que queria levar ele até Roma. E aqui no capítulo 28 nós vemos que Paulo chegou em Roma. Em Roma, Paulo ficou preso em uma prisão domiciliar, mas a palavra de Deus não estava presa. Paulo continuou pregando o evangelho do reino, continuou falando do Senhor Jesus. Pessoas visitavam Paulo e recebiam a palavra. Paulo ali na prisão escreveu cartas e glória a Deus por essas cartas, porque são o registro, de tudo aquilo que Deus queria deixar para nós como fundamento para a nossa fé, para a nossa doutrina, para os nossos ensinamentos. Paulo foi um instrumento de Deus e ele finaliza ali, ele tem uma fala dele em Filipenses que ele diz assim, tudo o que me aconteceu, até mesmo as minhas prisões, tem servido de inspiração e tem servido para que o evangelho se estenda, porque através daquilo que eu passei, as pessoas estão motivadas, inspiradas a continuarem firmes com o Senhor, firmes na missão. Que o apóstolo Paulo seja um exemplo para você, como ele é para mim, que ele seja um modelo inspirador. E Paulo um dia ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? A segunda pessoa que eu queria destacar nesse livro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a principal pessoa desse livro. Aliás, já foi falado aqui por outras pessoas e por mim mesmo que esse livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não aparece no livro de Atos. O Espírito Santo é Deus. E ele aparece em toda a história bíblica, desde a criação, na história do povo de Israel. Mas no Novo Testamento o Espírito Santo ele ganha um novo destaque, ele ganha uma nova missão. A palavra diz que João Batista ele falou assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. E Jesus ele falou sobre o Espírito Santo. Ele disse assim: quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Ele estará convosco todos os dias. Jesus falou: é necessário que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Jesus estava falando do Espírito Santo. Por que Jesus falou? É necessário que ele vá para que eu, quando estiver com o Pai, envie o Espírito Santo. Porque Jesus estava limitado a um corpo físico. Jesus estava limitado a tempo e espaço. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não está limitado a um corpo físico. Ele não está limitado a tempo e espaço. O Espírito Santo ele está em todos os lugares. O Espírito Santo pode tocar em todas as pessoas. E acima de tudo, o Espírito Santo ele habita naqueles que nasceram de novo. Eu e você que nascemos de novo, agora temos habitação, morada de Deus dentro de nós. E isso faz toda a diferença, porque nós fomos salvos, fomos alcançados para um propósito.
E esse propósito só pode ser alcançado através do Espírito Santo em nós. A palavra de Deus diz assim: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Foi isso que Paulo diz lá em Romanos 8. E também em Zacarias 4 diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito Santo, Ele é Deus. Ele veio fazer morada em nós. Ele veio nos levar ao propósito que é sermos semelhantes a Jesus Cristo. Que você cresça no conhecimento da pessoa do Espírito Santo. Que você cresça na comunhão com o Espírito Santo. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 3, versículo 14. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. Amém.